A pergunta de $1 milhão, não, de reais, quem sabe de euros, o que esperar das bolsas e dos bancos centrais? Ontem, você já deve saber, o Ibovespa recuou de novo, 7 não, 2,73%, batendo 102.598 pontos, não foi a mínima do dia. Uma perda de 2% no acumulado do ano, a sétima queda seguida. Mas não é só isso. O dólar disparou de novo, batendo 5,11. Lá nos Estados Unidos, Dow Jones recuou também, SP500 recuou, aliás, 3,87% SP500, a Nasdaq 4,68%. A questão é, o que está acontecendo? Por que essa liquidação forte nos mercados? É claro que para isso você já sabe, eu, Patrícia, e o nosso analista-chefe e fundador do Dica de hoje, Daniel Nigri, estamos aqui para conversar um pouquinho com você. Bem-vindo, chefe. Oi, bom dia, Paty, bom dia a todo mundo. Bom ver que você já está com saudade dos Circuit Breakers, né? Já está Fica mais confundindo animado. 2,7 com 7,2, aí é quase 10, então já está Ah, quase chegando. é verdade. E para quem não sabe, Circuit Breaker é quando a bolsa cai em um dia só 10%, e aí as ações elas param de ser negociadas por meia hora. Ainda pode ter um segundo circuit breaker no mesmo dia, que seria uma queda de 15%. Isso aconteceu no Covid, antes disso aconteceu em 2008. Normalmente acontece de 10 em 10 anos, mais ou menos uma questão dessa, mas é sempre engraçado quando a gente vê uma possibilidade, né? Quando a gente vê uma variação tão grande assim em um dia. É claro que ainda não aconteceu isso, nem sei se pode acontecer, ou se vai acontecer, ou se não vai acontecer, mas a questão é, hoje a gente tinha a opção de fazer uma live sobre alguma empresa, um podcast sobre alguma empresa, como a gente sempre faz, ou fazer um podcast falando sobre o cenário global. Eu acho que faz muito mais sentido a gente falar sobre o cenário global, por quê? Porque hoje inicia a reunião do Copom, amanhã tem o Federal Reserve, também fala qual é o juro dele lá nos Estados Unidos. Então, essa questão global ela está movimentando mais a Bolsa do que o Brasil. Não estou falando que o Brasil não tem os problemas dele, mas está movimentando mais o global do que agora o Brasil em si. Então, acho que vai ser um podcast bem produtivo e, como sempre, é um prazer estar aqui com você, Paty. Muito obrigada, chefe. O prazer é meu. E com certeza isso está fazendo os investidores, principalmente os mais recentes, ficarem com aquelas dúvidas cruéis. Se está tudo caindo, se todos os preços estão caindo, onde é que eu aporto? Nossa, mas está tudo barato, mas o dinheiro não é infinito. O que de fato vai acontecer é o fundo. Quem está aí nos grupos de WhatsApp da vida, nos grupos de investimento, no Telegram, deve estar cansado de ver essas perguntas, né? Deve estar cansado de ver as pessoas dizerem: ah, eu comprei isso, não tenho mais reserva de oportunidade, minha reserva acabou. Outras pessoas dizendo: não, que isso, o fundo ainda está longe, você devia ter guardado mais e ter sido um pouco mais devagar nesses seus aportes aí. A questão toda é que, para contextualizar, para você entender a importância do que o Daniel vai falar para vocês hoje, primeiro você tem que saber o que é cada coisa. Primeiro, a pergunta dos juros irão subir mais. Aí entra essa questão do Fed. O Fed vai ser mais forte, de fato, no combate à inflação? Essa política monetária vai ser mais agressiva, visto que a inflação por lá aumentou 1% na comparação mensal? E será que o, entre aspas, né, boato de recessão é uma possibilidade remota ou é uma possibilidade que tem, sim, grandes chances de acontecer? E como o Daniel já adiantou, amanhã o Fed e também, a partir de hoje, o Copom aqui, vai movimentar essas taxas. Lá fora, o mercado espera uma alta maior que 0,5 pontos.
E claro que os títulos americanos, você também já deve saber, tanto de 2 quanto de 10 anos, fecharam em alta. E veja que o de 2 anos foi a maior alta desde 2007. E o de 10 anos, a maior alta desde 2011. E claro que isso aqui você também já deve lembrar, uma taxa maior no título curto indicaria que existe, sim, uma maior possibilidade de recessão precificada pelo mercado, o que, obviamente, não é garantia nenhuma de que vai acontecer. E o Fed já aumentou 2 vezes a taxa em 2022. Em maio, o aumento foi de 0,5 pontos percentuais. E amanhã, no mesmo dia que o Fed se reúne para decidir isso, saem também as vendas do varejo por lá. E por aqui, o mercado também espera uma alta, só que um pouco menor. 0,5 pontos percentuais, menor que as anteriores e uma das últimas. Mesmo que tudo aponte para uma inflação ainda alta no segundo semestre de 2022 agora, e caso você não saiba, o IPCA acumulado está em 11,73%, ele baixou do último acumulado do mês anterior, que era 12,13%. A previsão oficial do Focus é de um IPCA de 9% para esse ano de 2022. E como lá nos Estados Unidos mexeu com os títulos, aqui também. O DI para 2023 bateu 13,58%. Para 2025, 12,76%. E a curva de juro, você sabe, né, que é o desenho da projeção dessa taxa de juros que você acredita que pode ocorrer em datas futuras distintas. E aí, quando a Selic, lá na reunião do Copom, tem expectativa de alta, o que acontece com essa curva? Devido justamente a essa precificação dos contratos de juros futuros, ela vai ficando mais aberta. Só que quando a expectativa é de queda da Selic, esse gráfico da curva, ele vai fechando. E aí, mexe com o quê? O título do Tesouro, porque quando abre essa curva, as taxas sobem, os preços caem. Quando é o contrário, o oposto também é verdadeiro, né? E na renda variável, na bolsa, esses movimentos também afetam algumas ações. Você deve ter visto que as ações de varejo e de tecnologia tiveram uma queda muito grande. Algumas, caso você seja adepto de fazer precificação de ativos, você vai ver que é quase que real você justificar o preço de algumas ações. E obviamente, a gente não pode deixar de falar da Europa, porque a Europa é, sim, muito importante no cenário global. Não é só os Estados Unidos que define, né, o humor dos mercados pelo mundo, também fecharam em queda. A China também, e aqui vem uma preocupação grande. Por quê? Porque quando a gente fala do nosso mercado, a gente tem que falar da China também. As gigantes da siderurgia, como Vale, Gerdau e Minas, fecharam em queda ontem porque notícias de que a Covid por lá está ativa de novo e pode levar a possíveis novos lockdowns. O petróleo, por sua vez, ontem fechou em baixa. Por quê? Justamente o reflexo da China e dos números da inflação pelo mundo que tendem, então, a, digamos assim, diminuir a demanda pelo combustível. A questão principal que todo mundo quer saber do Daniel é: o que o Daniel acha? Para onde vai esse mercado? O que comprar quando tudo está caindo? Cadê a fórmula do dinheiro infinito, né? Para aportar em tudo que a gente gostaria. E qual é a opinião do Daniel Nigri sobre o cenário brasileiro hoje, a Bolsa Brasileira? Aquela pergunta, tá caro, tá barato, se a gente considerar preço sobre lucro nos últimos 10 anos, e como o investidor deve se prevenir para evitar perdas maiores nesse momento onde ele olha e vê que, entre aspas, tudo está barato. Bom, Paty, eu acho que é importante, antes da gente falar sobre o que está barato, sobre o que não está e coisas do gênero, é a gente contextualizar tudo o que está acontecendo. Né? O porquê que a gente chegou nesse ponto atual com os Estados Unidos tão pressionados em termos de inflação. A grande questão é que o CEO lá dos Estados Unidos, do Federal Reserve, o Jerome Powell, né, ele, por um grande período de tempo, ele acreditou que conseguiria coexistir a inflação com um baixo desemprego
e também com, assim, né, com condições de trabalho boas, né? Então, quer dizer, algo que a própria teoria macroeconômica diz que não consegue se manter por muito tempo. E por que conseguiria nesse momento? Por que seria diferente? Porque a gente tem algumas políticas que são deflacionárias. Né? Não é nem política, algumas tecnologias, vamos dizer assim. A própria informática, a informação em si, ela acaba sendo deflacionária. Na hora que você consegue colocar a própria logística que você tanto fala, os dados, a informação, e você consegue reduzir o custo das empresas, você consegue, às vezes, repassar isso. Só que isso tem um fim, né? Em algum momento, esse tipo de coisa acaba acontecendo. E acabou acontecendo agora, reflexos da pandemia, poderia acontecer de outra coisa, aconteceria de alguma outra coisa em algum momento. A grande questão é, o desemprego nos Estados Unidos está muito baixo, 3,6%. A taxa de juros nos Estados Unidos de 0% por muito tempo acabou inflando todos os mercados, e aí a gente não fala só de ativos, a gente pode falar de criptomoedas, pode falar de residências nos Estados Unidos também, o índice Case-Shiller está lá em cima. A gente pode falar também de outros mercados, né? Outro dia saiu um quadro, por exemplo, da Frida Kahlo, que foi vendido por um valor absurdamente alto. Então, quer dizer, em todos os mercados você teve um excesso de valor. Por quê? Porque você ficar com o dinheiro parado, ele rendia 0%. Então, você tinha que investir em qualquer coisa. E o melhor, né? Qualquer coisa subia, porque todo mundo queria comprar alguma coisa, logo alguma coisa subia. E para melhorar, entre aspas, essa situação, os Estados Unidos fez uma política chamada quantitative easing, né, que é a política em que você recompra títulos públicos do mercado. Quando você recompra títulos públicos do mercado, o Banco Central nada mais faz do que ele compra o título e devolve dinheiro para aquele possuidor, aquela pessoa que tinha o título antes. Então, essa pessoa vai pegar esse dinheiro e vai fazer o quê? Vai comprar algum ativo que esteja no mercado. Então, você teve 3 pontos principais aí de questões que fizeram com que o mercado passasse a ter muito dinheiro em circulação. E aí, a gente teve, com a pandemia, essa quebra dessa cadeia produtiva toda. A gente teve problemas de energia, a gente teve essa questão ESG toda que está pegando commodities e o petróleo já está mais de $120. E, além disso, ainda teve a guerra lá na Rússia e na Ucrânia, que está aumentando principalmente, tá? É preço de energia, de petróleo e de alimentos. Eu acho que esses 3 são os principais pontos. E aí não tem jeito. E aí a inflação chega nos Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos achando que eles são os maiorais, que eles são os hors concours, e que nada vai acontecer com eles, porque muitas das definições que eles têm, eles partem desse princípio, é impressionante, mas essa que é a pura verdade. E aí, o que aconteceu? A inflação subiu, e num primeiro momento, o Federal Reserve ainda falou que ela seria transitória. Quer dizer, mesmo acontecendo, mesmo, né? Tem gente que diz que é ver para crer. O Fed, nem vendo, ele chegou a acreditar. Ele teve que ver por muito tempo para acreditar. Então, ele está atuando de forma atrasada. Né? Aí, qual é a nova falácia que existe lá nos Estados Unidos hoje? A falácia que também é muito perigosa e que vai fazer com que essa queda seja mais prolongada é a seguinte: ainda existem muitos economistas e muitos investidores e muitos gestores de asset nos Estados Unidos que falam que, diferente de outras crises, como aquela do subprime, que foi uma crise que veio da economia real para o mercado financeiro, essa é uma crise que está sendo induzida pelo Federal Reserve para reduzir a inflação. Olha que loucura, né? Olha que doideira. Então, se o mercado cair muito rápido, o Federal Reserve pode reduzir a alta dos juros. Aí ele acerta o compasso para que o mercado não sinta tanto. Olha que loucura. E isso está em vários locais nos Estados Unidos, e em muitas pessoas que são até bem conceituadas falando coisa desse gênero.
É mais uma loucura, é algo que vai fazer com que seja mais prolongada a queda, e é mais uma tentativa de reafirmação que, nossa, que absurdo, os Estados Unidos não podem cair dessa forma, né? Se está caindo é porque a gente está tentando, enfim. Eu acho que tem aí muito do ego até dos Estados Unidos nisso tudo. Só que, por que eu estou falando isso tudo? Ontem aconteceu um sinal que na renda fixa é muito claro de uma possível recessão no futuro, que é uma inversão da curva de juros. Eu já tinha feito o vídeo da inversão da curva de 2 anos com a de 10 anos. Depois ela mais ou menos se acertou, o mercado passou ali uns 20, 30 dias tranquilo, e ontem teve uma inversão da curva de 10 anos com a de 30 anos. E eu tenho acompanhado muito de perto isso, porque a gente tem uma recomendação, a gente teve, né, na verdade, porque eu encerrei agora na semana passada ou na semana retrasada, uma recomendação lá no Dica Internacional que era exatamente para ganhar com a alta de juros. Então, mesmo nessa queda toda, a gente ganhou 40% com essa recomendação. E ontem aconteceu um movimento que nem eu mesmo esperava, que era essa inversão. Quer dizer, a curva de 10 anos passou a valer mais do que a curva de 30 anos. Então, a questão é muito maior, tá, do que só a inflação e subir juros ou coisa do gênero. Os Estados Unidos eles estão com um problema grande, até porque hoje em dia eles estão concorrendo com a China, e a China é o extremo oposto. A China hoje ela tem um desemprego que está começando a aumentar, mas ela tem inflação de 2% e tem taxa de juros de 2%. Então, na verdade, ela pode reduzir essa taxa de juro para tentar fazer com que acelere a economia dela. E talvez isso que possa salvar aí o globo e salvar até o Brasil. E até por isso que eu acho que o Brasil está um pouco descolado dos Estados Unidos. Se você olhar, o Brasil tem caído menos do que os Estados Unidos ao longo do tempo. Tá? Bom, esse é um ponto que é importante. Os Estados Unidos vão acabar subindo a taxa de juros deles. Há uns 15 dias atrás, todo mundo imaginava que ia ser 0,5%. Hoje em dia, o mercado todo já está esperando 0,75%. Acredito que quinta-feira lá nos Estados Unidos não é feriado, né? Então, quinta-feira nos Estados Unidos, ou até no final de quarta, a Bolsa comece a subir. Eu acho que a Bolsa nos Estados Unidos só cai se o Federal Reserve falar assim, a gente não vai mais aumentar o juro ou a gente vai aumentar 1,5% o juro. Então, qualquer coisa ali no meio, eu acredito que a Bolsa volta a subir pelo menos um pouco, pelo menos por um breve período. Por quê? Porque o mercado entende que o Federal Reserve colocou o remédio que precisa. Só que depois, no outro mês, vai vir outra inflação, está tendo alta do petróleo, vai ter impacto na economia americana, os payrolls devem vir piores ao longo do tempo. E o que isso afeta o Brasil? Que eu acho que é o que vocês devem estar querendo saber. Afeta o Brasil em duas coisas. Afeta o Brasil no preço do dólar, né? Porque na hora que você tem um mundo com mais medo, é natural que os mercados emergentes percam dinheiro e levem lá para os Estados Unidos. E o segundo ponto que afeta o Brasil é numa nova política que é o extremo oposto do quantitative easing, que é o quantitative tightening, né? Que agora vocês vão começar a ouvir QT, que é exatamente o oposto. Se antes o Banco Central estava jogando dinheiro no mercado, agora ele está retirando, ele está sugando dinheiro no mercado. Então, quando você suga dinheiro do mercado, você aumenta, de certa forma, o custo de capital, né, das empresas. As empresas agora, para emitir, têm menos dinheiro no mundo, as pessoas vão ter que selecionar melhor. É mais ou menos o que você deve estar passando aí. Será que eu invisto em renda fixa ou será que eu invisto em bolsa? Será que eu invisto na empresa A, na B ou na C? Porque eu não tenho meu dinheiro. Como a Patrícia falou, meu dinheiro é finito, meu dinheiro não é infinito. E o dinheiro do mundo é finito. Parecia que era infinito há um ano atrás, mas agora todo mundo percebeu que não é infinito. É finito. Então, essas duas políticas tiram dinheiro do Brasil e a gente já começa a ver uma alta do dólar. O dólar, que num patamar racional deveria ficar entre 4,75 e 4,85, vai ficar acima disso. Talvez não chegue naqueles R$6 que eu falei no início do ano, porque o Brasil tem apresentado números bons, mas é fato que deve ficar acima desse número que seria o racional. Bom,
o Brasil acaba sentindo, principalmente dessas duas formas. Eu vou aproveitar para passar agora para você, Paty, para você falar um pouco, que eu acabei me estendendo demais, mas eu acho que era importante Não, a claro que não. atualização. Uhum. E aí depois a gente prossegue nos impactos que podem ter no Brasil e o que deve ser bom em termos de ações para comprar. Isso que o Daniel falou, essa contextualização dos motivos que levam os números a chegarem nesses percentuais e do porquê isso é importante, cai naquela mesma base, naquela mesma premissa que é essencial caso você tenha interesse em investir em renda variável, que é compreender que os mercados antecipam os movimentos. Então, tudo que está acontecendo agora, grandes instituições financeiras já ganharam bastante dinheiro com isso. Todos esses movimentos, eles são, sim, nesse mercado, no mundo do mercado financeiro, eles são regidos, obviamente, por conta de regras, regulamentos de cada uma dessas instituições, desses grandes fundos, desses grandes bancos, mas eles também são premissas importantes que definem o andamento, né, desses movimentos de alta e de quedas do mercado. Você, como pessoa física, precisa compreender que esses grandes movimentos, no curto prazo, eles são muito significativos no quanto esses índices vão subir e cair e no quanto isso pode acabar afetando o seu emocional no investimento. Seja aquela pressão ruim, sabe? Nossa, eu comprei o ativo a 20, agora ele está a 5 e eu venho fazendo preço médio. Puxa vida, acho que eu fiz alguma coisa não muito correta. Ou então naquele movimento de, nossa, eu vou colocar 100 ativos na minha carteira, porque tudo está barato. Tá, mas tu vai conseguir acompanhar esses 100 ativos? Ou então, nossa, mas essa volatilidade está ótima para eu ganhar dinheiro no trade. Então agora eu vou operar trade todo dia. Calma, né? Muita calma nessa hora. Você precisa ter muita consciência do que você está fazendo. Essa oscilação no mercado americano, ela vai afetar o mundo inteiro. A oscilação na China, na Ásia como um todo, afeta o mundo inteiro. Por quê? Porque eles são grandes consumidores dos produtos a nível global. A ideia de que o petróleo agora vai se firmar novamente, qualquer política ESG não vai mais existir, é uma outra falácia. Sabe aquelas falácias de curto prazo que tendem a fazer você desacreditar de que a mudança no mundo é possível? Pois é, nesses momentos de incerteza, de medo, de pânico, onde tudo parece que vai acabar, essas falácias elas tendem a prejudicar a sua decisão. Então, o seu foco deve continuar o mesmo. Você conhece o ativo, estudou o case, sabe do que se trata, entende que esse case ele pode sim, no médio prazo, ele tem força, caixa, alavancagem operacional, contratos suficientes para continuar rendendo bem o seu capital no médio e no longo prazo. Isso é definição de que o aporte é plausível para esse momento, onde a cotação reflete a incerteza daquele movimento que o banco está fazendo. Porque, como o Daniel falou, nossa, mas o Fed não acreditava que a economia iria, de fato, tomar esse rumo. Assim como, se você perguntasse para as pessoas há 1 ano e meio, 2 anos atrás, ninguém acreditaria que a Selic estaria no patamar que está hoje, sendo que ela saiu de 2%. Então, são opiniões. Ninguém consegue ter certeza do que a política monetária vai ou não acertar. Você vai se adaptando a esses cenários. Essa adaptação aos cenários, ela te faz ser um investidor mais consciente, que sofre menos, que dorme melhor, que tem consciência de que ter uma gestão apurada de risco é mais importante e vai funcionar melhor do que aquela ideia de que você vai acertar sempre em 100% dos casos. Então, isso é muito importante. E ter consciência. Por mais que, para quem não entenda muito bem ou nunca tenha estudado economia, possa parecer um pouco difícil, fora da realidade, todos esses termos do porquê. Nossa, mas então a Selic vai subir, mexe lá com o DI. Nossa, mas então o Tesouro Americano, lá os títulos, agora o longo prazo ele inverteu a taxa e a de curto prazo está maior. Então, nossa, pode ter uma recessão no mundo. O que você precisa pensar é, se existe de fato uma predominância da ideia de recessão no mundo,
Quais são os ativos da sua carteira que podem ser mais impactados considerando os mercados que eles atendem? E segundo, o que de fato, quando existe uma recessão, tende a ter uma retração maior na demanda? E aí você pode pegar ali do seu conjunto de empresas, do que você possui de empresas na carteira e compreender quais são as que estão sofrendo mais. Quais são as que nem se mexeram? Se você pegar hoje a sua carteira de ativos, quais são as empresas que pouco movimentaram a cotação, mesmo nesse cenário de alta volatilidade devido a essas questões macroeconômicas? E aí você vai compreendendo melhor essa alocação estrutural que você precisa fazer e, principalmente, com o tempo, aprendendo a controlar essas emoções e ler o mercado e entender que ele, no curto prazo, vai variar mais e que você precisa, sim, ter consciência da gestão e da sua aversão ao risco, né? Então, eu acho que isso aí também acaba trazendo, desculpa, uma importância da gente falar sobre o custo de carrego. Eu acho que o jeito mais fácil da gente explicar isso é o seguinte: imagina que você tivesse R$ 1.000 ano passado para fazer um investimento. E aí você tinha R$ 1.000 e você tinha lá disponível um título pré-fixado de 6,5% ao ano, que talvez em 5 anos ia te dar R$ 1.280. Então, quer dizer, o custo teu de carrego era R$ 280. Se você investisse em qualquer coisa que seja, qualquer uma, de 5 anos desse mais do que R$ 280, valeria mais a pena do que esse título, certo? Uhum. Só que agora, provavelmente você vai encontrar títulos aí pré-fixados de 15%, 16%. Então, eles estão pagando alguma coisa em torno de R$ 1.000, vai passar para uns 1.700 líquido, vai. Uhum. Então, você tem R$ 700 aí em jogo em um período de 5 anos. Então, você concorda, você que está me ouvindo, você me concorda que hoje em dia o teu custo de carrego é maior? Quer dizer, para você pegar uma ação e você carregar essa ação, você precisa ganhar mais nela, né? Para você segurar essa ação por mais tempo. Então, quer dizer, se você pega e carrega uma ação igual o Banco Inter, que não paga dividendos, igual a Melios, igual a Magalu, igual a Via, igual, sei lá, igual a própria Ambipar, que paga dividendo, mas é pequenininho, 1% ao ano. Para você carregar esse tipo de empresa, que são empresas que caíram muito, você vai precisar ter um retorno muito grande na valorização da ação. Sim. Porque o dividendo é muito baixo. E você agora, na renda fixa, você ganha R$ 700 em 5 anos ao invés de 280. Uhum. E como é que você faz para melhorar a tua valorização da ação? Né? O único jeito é comprando ação mais barato. Isso e aí o mercado começa um sell-off, que aí um cara fala assim, por esse preço vale a pena vender. Aí ele vende. Aí o outro, por esse preço vale a pena vender. Aí vende. Aí outro, por esse preço vale a pena vender. Aí todo mundo vai vendendo, e passa um ano vendendo, e aí agora a gente chega num preço que comporta você ter uma dúvida. O que vale mais a pena? Eu comprar as ações ou eu comprar aquela renda fixa que de 1.000 vai para 1.700? Então, esse é o custo do carrego. Quer dizer, se a taxa da renda fixa for 2%, cara, a Ambipar vale 70. Se a taxa da renda fixa é 13%, a Ambipar vale 23%. Exato. Porque você, em 5 anos, você tem lá o retorno da renda fixa mais o retorno do risco, porque a Ambipar pode entregar o resultado ou não. Exatamente. Né? E serve para outras também. Se você não tiver Ambipar, se você tiver, sei lá, Melios, Banco Inter, Magalu, Via Varejo, qualquer uma dessas aí caiu muito, Aeres, qualquer uma dessas aí, construtoras, outras de varejo, americanas, qualquer uma dessas. Até para aquelas empresas dos Estados Unidos lá, Google, Amazon, Facebook, só que lá não subiu de 2 para 13, né? Subiu de 0 para 3 até agora, que o mercado está imaginando. Então, subir lá de 0 para 6, vai cair mais. Netflix, Facebook, Amazon, Google, sai para todo mundo. Tá? Por quê? Porque você hoje
está selecionando quais ativos você prefere. Você tem uma renda fixa que paga muito e é legítimo a pessoa querer investir na renda fixa. Claro, óbvio. O que eu gosto sempre de falar é que para você não ficar dependente de ficar tentando descobrir qual é o melhor ativo, a melhor classe de ativos, o ideal é você ter aquela tua alocação estrutural. É o que a gente tem defendido já há muitos anos. Por quê? Porque na hora que a bolsa estava lá em alta, cara, você tinha que investir em renda fixa. Na hora que agora a bolsa está em baixa, praticamente todos os aportes acabam sendo em bolsa. Então você acaba sempre comprando o ativo mais barato, sem precisar ficar se preocupando em descobrir qual é o melhor. Exatamente. Tá? Então esse é um ponto que é importante. Agora, por que a Patrícia falou que tem alguns ativos que não caíram tanto, por exemplo? Né? Vamos pegar um ativo que não caiu tanto. Na verdade, acho que não caiu quase nada. A Taesa, por exemplo. A Taesa saiu de 43 e foi para 40. Cara, não caiu quase nada. Por quê? Porque ela distribuiu no último ano 12% de dividendos. Cara, 12% de dividendos compensa o carrego. Tudo bem, talvez ela deveria ter caído para 38, ou 37, ou 36. Se você for com muito preciosismo. Mas aí o mercado gosta tanto da Taesa que aceita pagar um pouco de ágio dela. Tá? Então, quer dizer, na Taesa, o próprio dividendo dela já funciona como aquela renda fixa do carrego. Então, a própria ação ela não precisa desvalorizar, ela já está pagando 12%. O que aconteceria hoje se o lucro da Taesa caísse tanto e ela falasse assim, só vou conseguir pagar 4% ao ano de dividendos? Não tenha dúvida que ela cairia de 40 para 20 reais rápido. Entendeu? É assim que funciona o mercado. Aquelas empresas que estão pagando bons dividendos, estão pagando grandes dividendos, que é outro exemplo, Petrobras. Petrobras também não caiu quase nada. Porque ela está pagando um monte. A Eng Brasil também não. Outras, a CPFL também não. A própria Ipera também não. Então, quer dizer, se você pegar empresas que pagam dividendos consistentemente, essas empresas conseguiram se segurar. Tá? E vai sobrar um ou outro setorzinho ali que o mercado acredita que nesse momento pode ser positivo. Tá? As Junior Oils, uma ou outra empresa do agronegócio, mas é isso. O que sobrou é isso. O cara que acertou ali as Junior Oils, empresas do agronegócio, talvez esteja com a carteira andando bem. Todo o resto está caindo. Quem está caindo muito? O cara que acreditou em empresas tech, empresas de varejo, empresas de construção. O cara que está mais ou menos no meio ali, ganhando um pouco do Ibovespa, é aquela pessoa que investiu em elétricas, bancos e empresas desse tipo que pagam muito dividendos. Celulose, por exemplo, está bem, nem caiu tanto. Se você olhar o preço da Suzano. Exatamente, se for considerar que é cíclica, o tamanho que tem, a dependência do mercado externo, justamente do mercado europeu, que está sofrendo bastante, e do mercado chinês, que também, né, apesar de uma demanda mais acelerada agora há pouco, com preços mais altos, a gente sabe que o preço mais alto ele acaba afetando, né, a compra, porque os países acabam fazendo ajustes de estoque, né? Mas é muito interessante isso que tu falaste, muito interessante compreender que esses setores eles vão performar melhor ou pior de acordo justamente com a pressão do impacto que vem dessas decisões dos bancos centrais, desse movimento da Selic e do juro lá fora e da inflação. Agora, é importante que você tenha noção do prazo que você quer investir, do teu perfil de investidor. Claro. Porque se você é uma pessoa mais assim, que busca ter mais previsibilidade, ter uma renda e etc., talvez seja interessante para você as empresas de dividendo. Agora, se você acredita que o mundo não vai acabar, como eu acredito que o mundo não vai acabar, né? Quando eu falo mundo, não é que vai cair vai ter um super furacão, um meteoro, uma chuva de gafanhoto, qualquer coisa desse tipo, não. O que eu estou falando é assim, é o mundo capitalista, tá? Se você acredita que vai continuar existindo o mundo capitalista, que as pessoas vão continuar sendo ambiciosas, gananciosas, vão querer continuar tendo um valor, vão querer continuar ganhando dinheiro para elas, né? Eu acredito fortemente que se você tiver um prazo aí de 5 anos, talvez seja o melhor momento para você investir exatamente nessas empresas que estão caindo muito,
mas que podem cair mais 70%, 60%. Porque eu não sei qual vai ser o fundo. Sim. Mas isso vai muito do teu perfil de investidor, do teu prazo e etc. Por isso do quanto tu entende que aquilo ali é plausível de acontecer. Porque essas probabilidades, elas precisam ser estudadas. Não adianta, você precisa estudar para ter consciência do risco. Não tem mágica. Isso. Você sabe que eu, por exemplo, não gosto da Via Varejo, né? Eu já fiz vários vídeos falando mal dela. Estou ciente. Mas é uma empresa que, por exemplo, ela tem uma receita de 30 bilhões de reais e ela hoje tem valor de mercado de 4. Pois é. Isso, cara, não tem como passar em branco, né? Assim, eu não gosto da empresa, mas, cara, não tem como passar em branco. E quem conhece uma operação logística de varejo e já teve oportunidade de fazer uma comparação entre as maiores do país, tem ainda mais informações que sustentam que não é o fim do mundo. Exato. Então, quer dizer, se você acha que não é o fim do mundo, às vezes vale a pena você comprar empresas dessas que estão realmente acabadas. Eu tenho falado muito sobre preço-valor patrimonial nesses últimos 6 meses, porque é um indicador que é interessante para esses momentos de crise. Bom, esse era um ponto que eu acho que é importante. Então, pensa bem no teu perfil. O que você acredita? Como é que você se sente como investidor de ações? Se você nunca investiu em ações, eu prefiro que você comece a investir por aquelas empresas menos voláteis. Testa o teu estômago para ação, testa a tua propensão ao risco antes, com empresas mais consolidadas, como essas que a gente falou de dividendos. Mas se você é uma pessoa que já está há mais tempo no mercado, já entendeu a tua propensão ao risco, colocar aí 15%, 20% em empresas de varejo, de construção, até algumas empresas tech, mas tenta pegar algumas que pelo menos gerem lucro ou que gerem EBITDA positivo e que estejam pelo menos com a receita crescente. Deve ser uma ótima receita para você ganhar bastante dinheiro num prazo um pouco mais longo, num prazo de 3 a 5 anos, mas é realmente bastante dinheiro. A gente vai estar falando aí, possivelmente, de valores que vão duplicar, triplicar, quadruplicar, ou coisas do gênero. Exatamente, não apenas esses setores específicos que o Daniel falou. Alguns outros setores que são mais perenes, que são, de fato, produtos considerados essenciais dentro das cadeias produtivas e que você vê os preços realmente abaixo dos últimos 5, 6 anos, mesmo abaixo daquilo que havia sido, digamos assim, um fundo do poço na recessão de 2015 e 2016. Setores também ligados ao financeiro, que também estão sofrendo bastante, mesmo numa época em que, em tese, você deveria ter essas ações valorizando, porque uma Selic mais alta renderia mais receita financeira e, com isso, um maior lucro contábil. Então, você precisa prestar atenção a esses detalhes. Por que está fugindo a regra? Por que alguns ativos, mesmo considerando que no histórico eles desempenhavam bem nesse cenário de juros, hoje eles caem junto com o mercado? Essa incerteza ligada ao mercado externo, ligada à eleição aqui dentro, ligada à potencial continuidade de aumento da demanda na Ásia, a possibilidade de novos players mundiais surgindo também mexem bastante com o quanto essas empresas vão investir no futuro, o quanto essas empresas podem te dar de retorno, o quanto hoje um custo de capital de terceiros é uma boa aposta para novos projetos, considerando uma alta bastante considerável nessa despesa financeira, mas que pode trazer uma rentabilidade grande no futuro. Nós tivemos muitas empresas investindo milhões, bilhões, no final da década passada, 2018, 2019, até começo de 2020. 2020 você para tudo, você não tem mais investimento, você tem empresas indo ao mercado, captar dinheiro para conseguir fazer o giro, né, para ter uma liquidez maior caso a Covid, digamos assim, se estendesse por um tempo que ninguém conseguia na época imaginar o que seria.
E agora você tem, então, essas dívidas que foram tomadas, algumas dando resultado, outras assumindo uma despesa financeira muito grande, que também vem assustando o mercado. E aí, uma pergunta que eu acho que é muito importante, chefe, para você responder para o pessoal é essa. O grande motivo, ou um dos grandes motivos, que se enxerga de queda nessas empresas que são muito alavancadas financeiramente é justamente o custo da dívida. Você acredita, de fato, que esse é um problema que pode levar algumas dessas grandes empresas que tinham muito potencial a acabar sendo, entre aspas, aqueles micos? Aquela ideia, essa empresa tinha tudo para dar certo, mas ela Sim. teve uma gestão errada de dívida e hoje ela não é nem a sombra do que era. Tem alguma dessas que tu consegue enxergar no mercado ou não por enquanto? Não, sempre tem, todo mercado vai acabar tendo algumas dessas e às vezes elas não são exatamente óbvias, né? Mas também são exatamente essas que são aquelas que vão dar maior potencial de retorno caso elas deem certo, né? Então, na verdade, quando você está comprando uma empresa dessa, você está comprando um projeto. Você vai falar assim hoje, a dívida da Ambipar, por exemplo, é muito grande. Eu estou falando muito da Ambipar porque eu tenho estudado ela. Semana que vem tem a imersão de análise fundamentalista, a gente vai analisar a Ambipar. Isso mesmo, não percam, aliás, essas imersões É, são ótimas. isso, então a gente vai analisar, vai fazer preço justo, preço-alvo em vários cenários, inclusive, vai ver que vai ter um cenário que ela ainda cai muito, tem outro cenário que ela triplica de valor, enfim, eu vou deixar lá para a aula em si, porque é bacana vocês darem uma olhada nisso. E até Mas, porque, só deixa eu complementar uma coisa que é importante. Essa questão de precificação, essa imersão, ela não é você avaliar somente o que está no balanço patrimonial e na DRE. É você entender como a análise qualitativa ela é importante para você colocar aquele número na planilha. Como é que você acredita que essa perpetuidade pode ser plausível? Com base no quê? Com base no histórico? Não, peraí, não é bem assim. Então, essa análise qualitativa ela é importante. E por que eu estou falando isso? Porque educação financeira, quando se trata de renda variável, ela é muito mais ampla do que as pessoas imaginam que seja. Ah, mas é chato. Chato é perder dinheiro. é, Chato é você investir todo o seu salário, parte do seu salário, e ver que depois, daqui 1, 2, 3 anos, você tem 20% do valor. Ah, isso é chato. É claro que estudar, se aprofundar, não é uma coisa que todo mundo quer fazer. E tá tudo bem. Quem não quer fazer, simplesmente assina uma carteira, segue o analista e bola para frente. Agora, acreditar que a análise qualitativa ela não tem absolutamente nada a ver com precificação é como acreditar que esses grandes bancos fazem negócio apenas pensando no hoje e não pensando em como as coisas serão daqui 2, 3 ou 4 anos. Então, isso é pô, muito importante. cara, eu esqueci a tua pergunta anterior. Esqueci a minha pergunta anterior? É porque eu falo demais. Vamos lá, sobre a Ambipar e a dívida. Tu Ah, ia usar sim. a Ambipar como exemplo. Então, a dívida, o que acontece? Você tem uma empresa e você percebe que você tem algumas possibilidades de crescimento. E aí você tem projetos e que você precisa tocar esses projetos. E qual é a forma de você fazer isso? Você vai gerar a caixa com o teu próprio negócio, e aí quando você for gerando, você vai tocando esses projetos, o que é uma coisa que iria demorar 15, 20 anos para a Ambipar, e talvez outra empresa iria entrar ali na frente dela, ou senão você vai tomar a dívida e você vai antecipar isso, né? Normalmente a dívida serve para isso. Mas essa não é uma dívida igual a nossa de pessoas, né? Que é uma dívida de consumo normalmente. É uma dívida para você antecipar uma geração de caixa maior ainda para a empresa lá na frente. É claro que a empresa, quando pegou essa dívida toda, né, ela imaginava que a taxa de juros do Brasil iria subir, mas iria para 7, 8, talvez 9%. Ela talvez nunca imaginou que iria 13%. Então, é claro que isso vai acabar atrapalhando os resultados financeiros dela e vai trazer a ação, a cotação mais para baixo, igual a gente viu, né? Igual está trazendo, na verdade. Se o juro do Brasil daqui a 2 meses o mercado achar que vai a 15, não mais a 13, a Ambipar cai mais um pouco, né? Se achar que vai a 18, a Ambipar cai mais ainda.
Você acha que vai a 20, cai mais ainda, e assim por diante, porque ela tem uma dívida grande. Então, ela tem lá 2,7 bilhões de dívida. Se eu não me engano, se for 20% é 540 milhões por ano. Se for 18% é um pouco menos, se for 15% é 405 milhões e assim por diante. Então, essa questão da dívida ela é importante, mas você tinha perguntado se eu vejo que tem alguma empresa que pode acabar, né, tendo algum problema com relação à Isso. dívida e que possa acabar aí ao longo do tempo. Uhum. Assim, eu não gosto de citar diretamente, tá, empresas, porque tem algumas até que eu gosto nesse sentido, tá? Mas se você parar para olhar friamente, você teria que olhar empresas que estejam com dívidas altas e que demandem muito investimento em capital, Exato. E vale a né? pena também ir lá na Aí você ITR. vai conseguir pegar algumas construtorazinhas aí, talvez você vai pegar umas empresas de varejo, sei lá, tipo, não sei. Eu não quero Vale ficar a falando, pena. não, senão Vale. depois é ruim que aí tem gente que gosta da empresa, vai se chatear. Vai nada, bem capaz. Ninguém se chateia nessa coisa de internet, é todo mundo zen, leve, ninguém discute, é tudo ótimo. Né? Ah, Tipo, Tenda, Tecnisa, acho que tem possibilidade. Empresas assim, acho que tem. Marisa pode ter. A própria CIA, se aumentar muito a dívida, pode ter também. Embora eu acho que seja uma super oportunidade, mas eu conheço esse risco que existe nela também, porque ela aumentou 700 milhões a dívida no primeiro trimestre. Então, são empresas que a gente tem que ficar sempre de olho. Empresas que não geram caixa e que estão aumentando a dívida. Algumas dessas novas empresas aí que abriram capital, elas hoje estão com muito dinheiro também, né? Se você pegar assim, Get Ninjas, Westwing, elas estão com muito dinheiro, mas você vê que elas consomem dinheiro trimestre após trimestre. sim. Então, pode ser que não dê problema nessa alta de juros, mas ao longo do tempo, se elas continuarem consumindo, pode ser que lá na frente acabe dando problema também. Vale a pena ir no ITR e dar uma olhada nos testes de estresse das empresas. Não que aquilo seja uma garantia exata de que tudo vai sair daquela forma, mas é importante você analisar cenários. Por exemplo, quer um exemplo fácil para você que gosta de estudar? Pega a VEG, pega a Leve, pega essas empresas que têm um ITR muito, muito bem feito, muito bem montado, e aí você vai ver lá que existem cenários possíveis que a empresa considera e como então ela iria se sair com base no que ela possui em caixa, no que ela gera de valor, como é que ficaria o cenário para ela financeiramente falando? Ou seja, se existe ou não equilíbrio, até que ponto? Empresas que têm dívida em dólar vão ter também essa composição do quanto essa variação cambial pode afetar positivamente e negativamente. Tem a questão dessas empresas que fazem grande hedge, como por exemplo a Suzano, que aliás a gente conversava lá no grupo de análise fundamentalista no Telegram nessa semana ou na semana passada, para que as pessoas entendam o que são essas operações que as empresas fazem e por que muitas vezes um trimestre tem uma receita financeira maior, uma despesa financeira maior, que afeta o lucro contábil e afeta a cotação. Então, se tudo está caindo, por que a Suzano não cai? Se tudo está caindo, por que empresa X cai mais do que as outras empresas do setor? Então, isso é muito importante que se compreenda. E o cenário macro, analisado isoladamente, é mais ou menos a mesma coisa que você reclamar do tempo. Nossa, mas choveu de novo. Pois é, não adianta reclamar, vai continuar chovendo. Então, se você falar, mas então a Selic vai bater 13, 14, 15%. Tá, legal, você está reclamando. Mas isso significa o quê para você, para a sua carteira de investimentos? Você vai fazer alocação onde? Você sabe o que é essa alocação estruturada? Você sabe o que significa para o seu perfil ter uma maior quantidade de renda variável? Tá tudo bem para ti isso? Tá tranquilo? Ou você é aquela pessoa que faz aporte só porque a empresa um ano atrás estava 50 e hoje ela está 25? Tem muita gente que é assim. Isso é muito perigoso, mas Porque as pessoas ficam extremamente me perigoso. perguntando isso, as pessoas ficam me perguntando assim: eu comprei a não sei quanto e hoje está abaixo do meu preço médio. Você acha que eu devo assumir o prejuízo mesmo assim? As pessoas adoram perguntar isso, elas só olham cotação. Exato, então esse olhar o valor nominal, essa ideia do que, nossa, mas
essa análise, esse estudo do caso, isso serve para que quando esses momentos de incerteza acontecem, você saiba com um menor potencial de risco, lembrando que não se elimina o risco em renda variável, nem nas próprias empresas se elimina o risco, quem dirá você como investidor. Você saber o que é mais seguro naquele momento. Não é que você vai acertar tudo, mas na medida que você entende por que aquela empresa está sendo tão afetada ou não está sendo tão afetada, você consegue tomar uma decisão mais assertiva. Você não sofre tanto para definir o teu aporte. Ai, mas o que eu faço? Nossa, mas será que é isso? Será que é aquilo? Isso é desgastante. Emocionalmente é extremamente desgastante. Até porque muita gente não tem nem tempo para isso. Então você une a questão da falta de tempo, a questão da indecisão, a questão de você fazer o aporte e depois ver perder 10, 20, 30%. Isso faz a pessoa abandonar o investimento. Faz a pessoa abandonar a renda variável, ou pior, investimentos como um todo. Então, isso é sim uma questão de educação financeira. A educação financeira, ela não é só você ter uma planilha de orçamento familiar. Educação financeira é você saber onde você colocar o seu dinheiro e entender por que você está fazendo isso. Então, se você sabe que lá fora a situação está complicada, você sabe que os próximos dias eles vão ser, sim, mais turbulentos. Essa liquidação no mercado lá fora, ela indica coisas muito claras. Elas vão acontecer? Não sei. Eu não sei, o Daniel não sabe, ninguém sabe. Agora, o Daniel sempre monta, e quem é assinante da carteira Dica de Hoje Ações, a principal da casa, ele sempre monta a estrutura considerando uma proteção. O quanto, e aí vai a minha última pergunta para ti, chefe, o quanto hoje é importante a pessoa proteger a carteira? A carteira só deve ser protegida, pelo menos na minha visão, se a pessoa já tem um valor alto. Tá? E o que significa um valor alto? Significa que o teu aporte, tá, de um ano, então você imagina um ano de aporte, tá? Ele tem que ser ali no máximo 25% do valor que você tem. Então, se você fala assim, eu tenho R$ 1.000 por mês para aportar, então eu tenho R$ 12.000. A minha carteira é de 100 mil, 12 mil de 100 mil dá 12%. Então, você precisa proteger a tua carteira. Agora, talvez vai ter uma pessoa que tem uma carteira de 1 milhão, mas aporta 50 mil todo mês. Sim. Então, essa pessoa que aporta 50 mil todo mês, 50 mil vezes 12 dá 600 mil. 600 mil dividido por 1 milhão, que é a carteira dela, dá 60%. Então, essa pessoa não precisa de proteção. Então, você vê que a proteção em si não depende também só do valor da tua carteira. Você vê, eu acabei de mostrar um exemplo que uma carteira de 100 mil precisa de proteção, uma de 1 milhão não precisa. Por quê? Porque depende do teu aporte. Qual é o racional por trás disso? Uma crise bem forte aí faz a bolsa cair em torno de 50%. Se a tua carteira cair mais ou menos igual a bolsa, essa carteira de 100 mil, por exemplo, do exemplo, cai para 50 mil. Exato. Então, se você tem 12 mil para aportar no ano numa carteira de 50 mil, é claro que ajuda, mas é pouco. Então, precisa de uma proteção. Agora, o que acontece com a carteira de 1 milhão? Se ela cai 50%, ela vai para 500 mil. Só que o aporte de um ano desse outro exemplo é 600 mil. Então, você dobra a tua carteira. Quer dizer, em valores nominais de patrimônio, você vai aportar 600 mais 500 depois da queda, você já vai voltar a ter 1 milhão e 100, que é o valor que você tinha antes, até mais do que você tinha antes. Então, nesse caso, por exemplo, você não precisa de proteção. Então, você tem que analisar o teu momento, se nesse momento você precisa de proteção, sim ou não. Tem gente que não precisa, um monte de gente que está começando agora não precisa. Paty, antes de eu terminar, eu queria deixar aqui um racional com relação ao Copom. A gente vai ter reunião do Copom, né, e do Federal Reserve. Do Federal Reserve eu já adiantei que eu acredito que venha a 0,75, o mercado todo está esperando isso. Tem uns 3% de malucos lá que acham que vem 1%, né, aqueles contrarian, lá nos Estados Unidos sempre tem alguns, mas aqui no Brasil está mais ou menos unânime em torno do 0,75 também. Não, do 0,50, desculpa. Sim. Aqui está unânime em relação ao 0,50. Por que eu falei 0,75? Eu fui pego num ato falho pelo seguinte, porque se você chegar em 0,50, a taxa Selic vai a 13,25.
Só Uhum. que se você pegar os últimos 10 dias, mais ou menos, a gente vai ver que a taxa de juros, né, o DI 23, aqui o F23, que tem vencimento dia 1º de janeiro de 2023, você vai ver que ele saiu de 13,36 e ele foi para 13,61. Uhum. Então, o mercado botou mais 0,25 nessa conta. Sim. Quer dizer, o mercado imaginava antes que talvez ia ter esse 0,50, ele estava na dúvida se ia ter uma outra de 0,25, e agora ele botou um 0,50, ele já tem certeza de pelo menos 0,25, está na dúvida se vem mais 0,50. Uhum. O que contradiz muito aquelas falas com relação à inflação, né? Veio a inflação agora 0,47, aí todo mundo falou assim: ai, viu, agora sim a inflexão da inflação, a inflação agora desacelera, daqui para frente é para baixo, fizemos topo da inflação, agora é só reduzir. Isso não é verdade. Tá? Uhum. Isso foi um resultado importante ali. Se o governo conseguir passar a questão do ICMS e baixar a gasolina, também a gente deve ter uma inflação mais baixa, mas longe desse ser o final do problema. Uhum. Tá? Longe desse ser o final do problema. Então, é importante que vocês fiquem atentos, não com esse agora. Eu acho que esse Copom agora vem 0,50, mas com a próxima definição. Dificilmente a gente vai ver o que a gente esperava, né? A gente esperava que o Copom falasse assim: vamos fazer um aumento de 0,50 e depois vamos encerrar esse ciclo para avaliar as questões macroeconômicas. Isso está cada vez mais difícil de acontecer. Provavelmente, o que é o melhor, né? O melhor é que ele fale assim: vamos aumentar 0,50 e esperamos para a próxima reunião um aumento de menor magnitude, que aí é 0,25. Sim. O que ele pode fazer também é falar assim: estamos aumentando 0,50 e já projetamos para a próxima reunião outro aumento da mesma magnitude. Quer dizer, ele faz 13,25 e já projeta 13,75 na próxima. Aí a Bolsa sofre um pouquinho. Então, a gente tem essas duas situações possíveis. Mais importante do que quanto vai subir o Copom é essa fala que costuma aparecer lá no último parágrafo do comunicado e da ata. Tá? Esse último parágrafo ali que vai ser importante. Quanto ele vai já contratar para a próxima reunião? Se vai ser menos magnitude ou se vai ser de igual magnitude a dessa reunião agora. E aí isso pode movimentar a Bolsa. Uma coisa que também é importante da gente dizer é o seguinte, né? Dessa vez a reunião do Copom vai acabar na quarta, quinta é feriado, sexta é mais ou menos emendado, acaba tendo menos liquidez. Então, quer dizer, o mercado mesmo, com institucionais e tudo, vai acabar movimentando só na segunda-feira. Então, vai dar um tempo para o mercado também respirar. O que costuma baixar um pouco E o entender estresse. melhor. Então, Uhum. o estresse deve ser menor depois dessa reunião. Foi, Exato. inclusive, muito bem marcada a data dessa vez. Estratégico. Da outra vez eu reclamei da data que saía assim 2 dias antes de ser divulgada a inflação, né? Que é um Uhum. absurdo, é uma loucura, mas Sim, não enfim, faz sentido, né? não faz sentido nenhum. Dessa vez foi 3 dias depois da inflação e numa data estratégica antes do feriado. Então a gente critica lá atrás e agora a gente fala bem também da data que foi marcada. Exatamente. Lembrando, então, que tudo o que diz respeito ao Copom é baseado nas premissas que são calculadas pelos órgãos oficiais do quanto vem a bendita da inflação. Então, É. hoje você tem ainda um consenso de mercado que nos próximos, pelo menos 3 a 4 meses, considerando tanto a questão de safra quanto a questão de sazonalidade, quando se fala de produtividade da indústria, e aí entra também a questão do combustível, que ainda teremos, então, uma inflação mais alta nesse segundo semestre de 2022, com uma previsão oficial do Focus, por enquanto, de um IPCA de 9% para esse ano de 2022. Mas, de novo, não adianta, eles vão agir com base no cenário como ele vai se mostrar. Esse cenário ele tem influência de variáveis externas sem controle. Essas variáveis externas sem controle dizem respeito à questão da commodity alimentos,
não é só uma questão de guerra, é uma questão também de produção e de estoque, e sobre isso a gente fala bastante também aqui no Dica de hoje, para você compreender que os estoques eles são definidores na maior parte dos segmentos. Então, para você entender o movimento do preço da celulose, do preço da soja, do preço do milho, do preço do que quer que seja, você precisa entender os estoques. E para entender os estoques, você precisa entender de capacidade de armazenagem, você precisa entender de clima, você precisa entender também de conflitos entre países, ou seja, a lista ela não é tão curta assim. Dito isso, né, é importante também que a gente lembre sempre que no sábado, não é, chefe? Vai sair um relatório para os assinantes, onde você coloca de uma maneira explicativa, de uma maneira bastante coordenada, para que o assinante entenda qual é o seu posicionamento sobre essa questão do Isso. para onde vai a política monetária, né? Isso, mas aí eu só vou escrever depois que sair todos esses indicadores. Exatamente, mas é sempre importante lembrar, né, que o assinante tem todo sábado o relatório e que nesse relatório tem, então, essas indicações sobre os ativos, mas também toda a indicação sobre o movimento do cenário macro, que faz uma baita de uma diferença, né? Até porque já passaram 6 meses, né? A gente fez o último em dezembro. Em dezembro, a gente estava se mostrando bastante pessimista com o Brasil. Cheguei a falar que a bolsa não subia, cheguei a falar até que ela cairia nesse período. Caiu, mas caiu até menos do que eu imaginava naquele primeiro momento. E agora a gente vai trazer um novo cenário, até porque é um cenário que vai começar a ficar mais claro, principalmente depois das eleições e tudo. Já fica um pouco melhor para a gente conseguir analisar as coisas. E também o mercado exterior já está começando a subir a taxa de juros. Acredito que o mercado no exterior vai sentir mais ou menos o que a gente sentiu naqueles 6 meses, eles estão sentindo agora o que a gente sentiu ali de julho, mais ou menos, de 2021 até dezembro de 2021. Então, já começou a cair há uns 2 ou 3 meses, deve ter mais uns 2 ou 3 meses de queda no mercado externo, e o Brasil pode sentir um pouco mais, mas depois acredito que seja caminho livre, e aí depende, claro, das economias para saber se a recuperação vai ser rápida, se vai ser demorada, e também das questões inflacionárias, principalmente com relação a preços de commodities. Mas isso tudo eu deixo lá explicado no relatório. Exatamente, o relatório que sai todo sábado, então, de manhã, né, para que as pessoas Não, possam é tomar sair os. de tarde para o pessoal. Ah, é de tarde? Achei que era de Porque a manhã, me enganei. revisão chega por volta de 11h30, meio-dia, até subir da 1 da tarde, 2 da tarde, por aí. É, mas é sábado, né? Então a pessoa acorda mais tarde, tecnicamente Ah, ainda é de manhã. você está acordando mais tarde e acha que é de manhã. Ah, claro, no sábado, né? Não, eu nunca acordo tarde. Eu tô mais velha, né? Então É pessoas verdade. assim costumam acordar mais cedo, né? Eu dou Não, bom dia brincadeira. para ela às 7 da manhã lá no WhatsApp, ela já está acordada. Ah, mas tu acorda mais cedo do que eu, né, chefe? Ah, mas eu estou rezando, né? Ah, mas mesmo assim acorda É mais uma cedo, né? obrigação. Então tá, gente, eu quero muito agradecer a todos vocês que nos ouviram nessa mais de uma hora aqui sobre juro, inflação, sobre o que fazer com seu investimento. Espero que você tenha gostado desses nossos momentos juntos. Caso você tenha perguntas, você sabe, manda lá pelo Instagram, pelo meu Instagram, pelo Instagram do Dica de hoje. Aí a gente vai reunindo, vai compilando essas informações, essas dúvidas, essas perguntas e a gente vai colocando aqui na pauta dos podcasts semanais. Chefe, teu recado final aí para o pessoal? Quer Bom, meu falar? recado, Eu queria te perguntar, na verdade, essa imersão fundamentalista eu que ia tu vai falar. falar sobre Ampar, Bradesco, formas diferentes de precificação, é quando mesmo? Então, eu quero aproveitar para convidar todo mundo, dia 20, 21 e 22, agora de junho, a gente vai estar na imersão de análise fundamentalista, que a gente vai fazer uma análise completa de Ambipar, uma análise completa de Bradesco, duas empresas que foram escolhidas em enquete dentro dos assinantes do Dica de hoje. E também depois eu vou fazer uma live que a ideia da live é assim: como você é enganado com indicadores. Então, Uhum. essa live de indicadores, que é a última, é muito bacana para aquelas pessoas que gostam de ir nesses sites, né? Fundamentos.
IG Invest, Status Invest, Oceans 14, etc., que tem muito indicador ali que parece bom, mas não é. Mas não é. Exatamente. Não é que a plataforma esteja errada. A plataforma, Não. às vezes, até está certa. Sim. Mas aquele indicador engana, porque você aprende assim, dívida maior que 3 é ruim. Você aprende, preço sobre lucro, quanto menor, melhor. Sabe? Tem alguns indicadores que você aprende e que... Aí a pessoa chega lá e vê um preço sobre lucro negativo e acha o máximo. Banco não tem dívida. Essa é braba. Não, essa dói. Essa dói. É isso. Então tá, dia 20, 21 e 22 no canal do Dica de Hoje. 8 horas da noite. No YouTube, às 8 horas da noite, com Daniel Nigri, mas ninguém para atrapalhar ele. Ele sozinho vai falar e vai mostrar para vocês essa precificação, vai mostrar para vocês o que é de fato essa análise fundamentalista avançada. A do dia 22 pode ser que comece um pouco antes, porque tem Flamengo e Atlético no mesmo dia. Pois é. Isso. Ninguém ganha do Flamengo, né, chefe? O Flamengo está sempre em primeiro lugar. Tá ruim pra caramba. Então, mas tá, é só gente. uma fase. Vai passar, né? Pessoal, mais cedo ou mais tarde vai, igual a queda da Bolsa. Uma hora passa. Passa, só não pode demorar 10 anos, que a gente tem a paciência de todo mundo. Para os dois, para Flamengo e para a Bolsa. A diferença é que o torcedor não vai embora, né? Ele fica ali até o fim. O investidor, ele desiste antes, né? É verdade. Enfim, gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Desejo uma ótima semana, um ótimo feriado para todo mundo. Que vocês tenham consciência, né, da importância de estudar cada um dos cases antes de fazer os aportes. Lembrar sempre que não existe esse negócio de a última oportunidade. Nunca mais isso vai acontecer. A chance de uma vida. Não, isso não existe. O mercado, ele pode continuar caindo, ele pode lateralizar, ele pode subir. Então, não existe esse momento que é decisivo e que nunca mais irá se repetir. Então, muito cuidado. Dinheiro, ele não é infinito e ele não aceita desaforo. Então, consciência na alocação inteligente dos recursos, uma boa gestão de risco e sempre o mais importante, não se desesperar. Fazer o que precisa fazer, fechar o home broker e trabalhar para ganhar dinheiro, né? Esse é o movimento mais importante. A consistência... Aproveite o feriado para ler um bom livro. Exatamente. Melhor do que série da Netflix. Agora é que todo mundo me chateia lá no Instagram. Por quê? Porque o pessoal gosta de série da Netflix. Eu até postei umas sugestões. Tanto de livro. Eu postei umas sugestões lá no grupo de análise fundamentalista de séries bem interessantes também, que tem relação com o mercado, mas com certeza, livros são a concurso nesse sentido. Inclusive, a gente tem conversado bastante sobre livros lá no grupo também. O aprendizado tem que ser contínuo, não adianta. Ou se não, leia uma teoria de investimentos. Outro dia, lá no grupo da mentoria, eu botei lá a teoria da irrelevância dos dividendos de Merton e Modigliani. Embora eu ache uma bobagem total, a gente coloca porque a gente discute, porque a gente cresce. E porque tem uma relação direta com a análise da precificação. Se tu for pensar em dívidas, se for pensar no recurso tributário que isso pode gerar, enfim, tem 1 milhão de coisas que a gente pode conversar, discutir e ampliar, né? Isso não significa que você vai ser aquela pessoa que nunca vai perder na bolsa só porque você estuda, né, gente? Você só diminui o seu risco de perder, o que também é bastante importante, né? Enfim, construir leva tempo, né, chefe? Com certeza. Exatamente. Consistência sempre, emocional em dia. Se você não tem ainda segurança suficiente, contar com o apoio de um analista de mercado é sempre muito importante, vai te ajudar a dar esses primeiros passos e a manter essa consistência ao longo do caminho. Muito obrigada pela companhia, um abraço e até o próximo podcast.